Olá, pessoal. Voltamos, né? Vamos continuar aqui nossa linha de raciocínio. Nós estamos na aula 2 do módulo de organização administrativa. Nós vimos as noções preliminares, descobrimos ou relembramos que o Estado é uma sociedade politicamente organizada, composta de 3 elementos, para alguns 4 elementos, né? Povo, território e governo, e para algumas finalidades também, e que esse Estado foi dividido em funções para melhor atender o seu objetivo. E aí nasceu aí a famosa tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aí mostrei para vocês que cada um dos poderes desenvolve uma função típica, mas também desenvolve a função do outro, que é a função atípica. E aí a gente chegou a uma conclusão. Qual é a conclusão? Que todo mundo desenvolve a função de administrar e que por isso nós temos o direito administrativo, né? Então, o direito administrativo, ele tem um conceito e, obviamente, a gente tem que entender aqui uma linha de raciocínio relacionada a esse conceito. Eu trouxe o conceito mais simples para que vocês tenham uma noção melhor do que é o direito administrativo. Aí eu quero que você me bote simultâneo. Já estou simultânea, Eduardo? Agora, pronto. Olha o conceito de direito administrativo que nós temos aqui. É o ramo do direito público, que estuda as normas e princípios que regulam a atuação dos órgãos, entidades e agentes públicos no desempenho das atividades fim e das atividades meio da administração pública. Então, o que é realmente o direito administrativo? O direito administrativo é o ramo do direito público que vai estudar a estrutura de Estado na sua função de administrar e a atividade administrativa, a própria função de administrar. Então, quando eu penso em direito administrativo, eu penso em estudar a estrutura do Estado e estudar essa estrutura desenvolvendo a função de administrar. Aí eu vou estudar também a função de administrar. Aí eu não estudo, nesse caso específico, só a estrutura do Estado. Eu estudo quem faz, às vezes, de Estado também. Então, a gente costuma dizer que o estudo do direito administrativo, ele se divide. E que, para isso, a gente tem que ter uma linha de raciocínio. E aí eu vou começar a escrever aqui para vocês, ó. Me tira aí, deixa só o slide. Pronto? Ó, você vai ter aqui o Estado. E aí você já sabe que existe a divisão de funções, né? E aí dentro desse Estado eu vou ter poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E que esse povo desenvolve função típica e função atípica. E que aqui a função do executivo é administrar, mas que o legislativo também desenvolve administrar e o judiciário também desenvolve a função de administrar. A partir dessa ideia, você, obviamente, que é uma ideia original, óbvio, a primeira ideia que você tem, você descobre que todo mundo aqui desenvolve a função de administrar, seja na forma típica ou seja na forma atípica. Aí você vai abandonar essa nomenclatura de Estado e você vai passar a chamar esse Estado agora, para efeito do nosso estudo, de administração pública. E aí o que seria administração pública? Depende do que você está analisando. Pode me voltar aí pro simultâneo aí pro slide. Pronto? Então, o que seria esse Estado? Ajeitando aqui a cadeira, né, meu povo? Esse Estado seria a administração pública, quer dizer, a estrutura desenvolvendo a função de administrar. E aí a gente começa a estudar o que seria essa administração pública, na realidade, né? E a gente começa aqui. Eduardo, eu tô cortando o nome, né? Qual é o nome que eu tô cortando? Intervenção? Eita, que tem um erro horroroso aí. Deixa eu ajeitar logo. Descarta. Tem fé, meu povo. Agora tá certo, né, Eduardo? Sim ou não? Ele diz assim, meu povo. Ó. Me tire do slide para que eles possam ter a noção aqui do todo. Você precisa entender essa administração pública. Quando eu falo de administração pública, você tem que entender que existe uma administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico,
E aí, quando eu estudo administração pública em sentido subjetivo e formal orgânico, eu estou estudando as entidades que compõem essa administração pública, e essas entidades podem ser de dois tipos. Elas podem ser políticas e elas podem ser administrativas. E eu estudo também os órgãos, que são compartimentos dentro dessas entidades. Alguns doutrinadores colocam uma terceira análise, que são os agentes. Mas aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Regra geral, o estudo da administração pública em sentido subjetivo e formal orgânico, ele só diz respeito a essas duas estruturas aqui. As entidades, que podem ser políticas ou administrativas, e os órgãos. Um terceiro grupo de doutrinadores coloca os agentes também nesse estudo. Nem sempre a questão vai trazer o estudo de agentes públicos no estudo da administração pública em sentido subjetivo e formal orgânico, tá certo? E quando você também quiser estudar administração pública, você pode estudar em sentido objetivo, material ou funcional. Então, existem duas formas de estudar administração pública: o sentido subjetivo e formal orgânico, que é a estrutura que você estuda, as entidades políticas administrativas e os órgãos, e para alguns, além desses dois, dos agentes, e também o sentido objetivo, material ou funcional, que aí você vai estudar o fazer. O que é isso, professora? A função de administrar. Aqui você estuda realmente a função de administrar, tá certo? Aí, quais seriam as funções de administrar? Aí eu tenho, obviamente, atividade fim, atividade meio, atividade primária e atividade secundária. A doutrina trabalha com a primeira, que é o serviço público, a segunda, que é a polícia administrativa, a terceira, que é a atividade de fomento, e a quarta, que é a intervenção, que aqui pode ser dois tipos, na propriedade ou no domínio econômico. Professora, basta eu lhe dizer que eu me desorientei. Então, eu vou pedir aqui uma folha para você entender aqui a linha de raciocínio, tá certo? Deixa eu pedir aqui uma folha para que você possa entender aqui. Toda vida que você está estudando administração pública em sentido subjetivo ou objetivo, você tem que ter em mente o seguinte: eu vou estudar administração pública. Tá bom esse tamanho, Eduardo? Para o povo ver no iPhone. Tá pequeno? Então, eu posso estudar essa administração pública sob dois sentidos, em dois sentidos. O sentido subjetivo, que também é chamado de formal ou orgânico, e o sentido objetivo, que também pode ser chamado de material ou funcional. Então, quando você estuda administração pública, você estuda nesses dois sentidos. Sentido subjetivo, formal, orgânico. Sentido material. Eita, menino, que saiu tudo torto. Tem que ter muita fé, né? Ainda bem que basta a gente apertar aqui que o negócio tá certo. Sentido subjetivo, material ou funcional. Aí, o que é que você tem que entender aqui? Quando você estudar administração pública em sentido subjetivo, você estuda as duas estruturas. As entidades. Aí nós temos dois tipos de entidades, né? As entidades políticas que também podem ser chamadas de federativas, ou estatais, e as entidades administrativas. Então, são duas entidades. Professora, me diga a característica dessas entidades? Lhe digo. Toda entidade é pessoa jurídica.
pessoa jurídica. É capaz de contrair direitos e obrigações. Só que a gente não estuda só isso, a gente estuda também os órgãos. O que são órgãos? Órgãos são compartimentos dentro do corpo dessas entidades. Então, quando eu estudo a administração pública no sentido subjetivo, formal, orgânico, eu estudo as entidades, que são sempre pessoas jurídicas capazes de contrair direitos e obrigações, que aí elas podem ser divididas em políticas ou administrativas. As políticas podem ser chamadas de federativas ou estatais. E eu estudo os órgãos, que são compartimentos dentro do corpo das entidades. Alguns doutrinadores colocam um terceiro grupo de estudo aqui no sentido subjetivo, que são os agentes. Só que aí você vai botar um asterisco aqui no seu materialzinho, para você saber que nem todo mundo coloca agente público aí, tá certo? No estudo do sentido subjetivo. Coloque aí. Quando eu estudo a administração pública em sentido objetivo, material, funcional, na realidade eu estou estudando a função de administrar. Aí eu tenho as funções primárias e eu tenho as funções secundárias. Vamos falar das funções primárias, obviamente, né? Quando é que eu estou desenvolvendo a função de administrar? Primeiro, quando eu estou desenvolvendo prestação de serviço público. O que é prestação de serviço público, professora? É desenvolvimento de atuação para atender às necessidades coletivas. Então, quando eu estou desenvolvendo prestação de serviço público, eu estou estudando a administração pública em sentido objetivo, o fazer da função de administrar. O segundo, nós chamamos de polícia administrativa. Professor, o que é polícia administrativa? É uma atuação onde o poder público incide sobre os exercícios das liberdades e dos direitos do cidadão em prol de um interesse maior, que é o interesse público. Aí você normalmente estuda isso quando você está estudando o poder de polícia. Multar quem passa no sinal vermelho, interditar farmácia com irregularidade, apreender bens, Receita Federal aprendendo bens no aeroporto. Isso é decorrente do poder de polícia, polícia administrativa. Aí a gente tem a terceira atividade, que se chama atividade de fomento. A atividade de fomento é a atividade de incentivo ao setor privado, dando benefícios fiscais, incentivos fiscais, recursos financeiros, repassando recursos financeiros. E aí a gente tem a quarta, que é a intervenção. Aí o poder público pode fazer 2 tipos de intervenção, que aí nós vamos estudar um por um aqui depois. A intervenção na propriedade, por exemplo, a desapropriação. Quando o poder público está fazendo a desapropriação, ou por necessidade pública, ou por utilidade pública, ou para atender o interesse social, isso é função de administrar, que nós chamamos de intervenção na propriedade. Ou no domínio econômico. Quando o poder público está desenvolvendo a função de administrar no domínio econômico, ele está regulando preço, regulando abastecimento. Então, aqui, ó, por exemplo, né? Alguns exemplos que eu estou dando. Posso voltar aí, Eduardo? Tem como voltar? Voltei? Então, ó, o que é que você vê aqui? Você vê o estudo da administração pública sob 2 aspectos. Né, sobre 2 sentidos, o sentido subjetivo, formal, orgânico, que é a estrutura do Estado. Aí eu estou falando das entidades políticas, que também podem ser chamadas de federativas ou estatais, e eu estou falando dos órgãos, que são compartimentos internos dentro do corpo dessas entidades. Professora, me dê um exemplo aqui. Eu estou falando das entidades administrativas também, né? Pelo amor de Deus, não posso me desorientar, não. Então, eu vou lhe dar exemplo de entidades políticas federativas e estatais. União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. São as entidades políticas, que também podem ser chamadas de federativos ou estatais. E aí eu posso ter compartimentos internos dentro do corpo dessas entidades políticas, por exemplo, a Presidência da República, o Senado Federal, o STF, o STJ, o Ministério Público Federal, por exemplo. Eu posso ter a Receita Federal, eu posso ter a Polícia Federal. Todos esses institutos que eu acabei de falar, eles são compartimentos dentro do corpo da União. E aí eles são considerados órgãos dentro do corpo das entidades. E quando eu falo de entidades administrativas, eu estou falando das autarquias, das fundações públicas, das sociedades de economia mista e das empresas públicas, que as entidades políticas podem instituir, podem dar vida. Qual é o objetivo de se dar vida à entidade administrativa? É para que essa entidade administrativa venha dar suporte na função de administrar para as entidades políticas.
Então, a União pode criar, a União, os Estados, Distrito Federal, município, pode criar uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, para que essas entidades administrativas venham lhe dar suporte na função de administrar. Professora, me dê exemplo do INSS é uma autarquia, a FUNAI é uma fundação pública, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, Petrobras é uma sociedade de economia mista. Então, o que é que eu quero que você entenda? Quando a gente está estudando a administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico, a gente está estudando aquela estrutura de Estado que foi montada. Aí a gente está estudando as entidades que podem ser políticas ou administrativas e os órgãos que são compartimentos internos dentro do corpo dessas entidades. Principal diferença aqui, as entidades são pessoas jurídicas, são pessoas capazes de contrair direitos e obrigações, têm personalidade jurídica. E os órgãos não têm personalidade jurídica, eles não são pessoas capazes de contrair direitos e obrigações, eles são compartimentos dentro do corpo das pessoas jurídicas. Para uma parte da doutrina, além de estudar as entidades e os órgãos, quando eu estudo a administração pública em sentido subjetivo, formal orgânico, eu também estudo os agentes públicos. Quem são os agentes públicos? As pessoas que trabalham dentro dessas estruturas, das entidades e dos órgãos. Normalmente as pessoas físicas, né? Mas aí você vai ver que a gente tem algumas exceções aqui. Então, quando eu trabalho com agentes públicos, eu trabalho com aquelas pessoas que vão desenvolver as atribuições dentro das entidades e dos órgãos, normalmente. E aí eu posso estudar administração pública no sentido objetivo, material, funcional. Aí o que eu estou estudando é o fazer, a função de administrar. Então, quais são as funções que quando eu exerço, quando eu desenvolvo essas atribuições, eu estou na função de administrar. Aí a gente tem as funções primárias e as funções secundárias. Gustavo Barquet vai lhe explicar bem direitinho isso aí. Então, eu tenho, primeiro, a gente está falando só das primárias, a prestação de serviço público. Segundo, a polícia administrativa. Terceira, a atividade de fomento. Quarta, atividade de intervenção, que pode ser na propriedade e domínio econômico. Aí agora, qual é a nossa obrigação aqui com você? É fazer com que você entenda de forma bem mastigadazinho, bem mastigada, a administração pública em sentido subjetivo e a administração pública em sentido objetivo. Aí eu vou começar bem devagarzinho com a administração pública em sentido subjetivo, aí eu vou falar das entidades, vou falar um pouquinho dos órgãos e depois eu vou, obviamente, classificar agentes públicos para você entender. E quando eu terminar, aí eu vou trabalhar com a administração pública em sentido objetivo, lhe dando exemplo, tudo bem bonitinho, tá certo? Esse capítulo aqui você estuda pelo Gustavo, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Eu montei aqui, ficou mais bonitinho, né? Administração pública. Aí eu tenho a administração direta e a administração indireta. Aí isso aqui, ó, seria a administração indireta é composta das entidades políticas, que também pode ser chamada de entidades federativas ou entidades estatais, e a administração indireta é composta das entidades administrativas. Então, só para você entender aqui de cara, qualquer pessoa aqui de cima, qualquer entidade política pode dar vida a qualquer entidade administrativa, porque a função dessas entidades aqui é dar suporte na função de administrar para aquelas lá de cima. Sim, professora, a senhora falou das entidades, eu já entendi. Cadê os órgãos? Aí os órgãos vão estar dentro dessas entidades. O que é que acontece aqui, Eduardo, mentira, do slide? O que é que acontece aqui? Eu vou ter aqui uma estrutura dentro da União, ó. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União. Então, aqui eu vou ter, ó, no Executivo, representado pela Presidência da República, que aí é um órgão que representa o Executivo dentro da União. Legislativo, eu vou ter duas casas, eu vou ter o Senado Federal e eu vou ter a Câmara dos Deputados. Judiciário, eu vou ter todos aqueles tribunais, STF, TST, TSE, STM, TRFs 5, TRTs 24, TRTs existem e 27 TRAs. Pronto, aí esses tribunais são órgãos dentro da União.
Aí eu tenho o Ministério Público da União, que se divide em 4 ramos, MPF, MPT, MPM e MPDFT, e eu tenho o Tribunal de Contas da União. Aí os estados vão seguir a mesma linha de raciocínio, um executivo, um legislativo, um judiciário, um Ministério Público Estadual e um Tribunal de Contas do Estado. E os municípios só vão ter executivo e legislativo. Aí aqui, ó, representado pela Governadoria do Estado. Vale, meu pai, misericórdia, me desorientei aqui. Representado pela Governadoria do Estado, o Gabinete do Governador. Aqui representado pela Assembleia Legislativa, aqui representado pelo Tribunal de Justiça. Aí eu tenho o MPE e eu tenho o TCE, que dá suporte aí na função de fiscalizar. Aí, volte pra cá, Eduardo, só para eu chamar a atenção bem aqui de uma coisa. Ó, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, só para você entender. Eu tenho TCE nos estados. Só que existem 4 estados no Brasil que, além de ter TCE, tem Tribunal de Contas dos municípios. E aí, esse Tribunal de Contas dos municípios seriam órgãos estaduais. Quais são esses 4 estados? Anote aí: Pará, Bahia, Goiás e o nosso Ceará. Então, esses 4 estados, eles têm, na realidade, 2 tribunais de contas que vão auxiliar aí na fiscalização. E esses 2 tribunais, obviamente, são órgãos estaduais, que é o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios no plural. Aí, Bahia, Pará, Goiás e Ceará tem esses 2 tribunais de contas. E os municípios, eles só vão ter executivo e legislativo, que é regra geral, né? Porque aí eu tenho aqui o executivo representado pela prefeitura, o gabinete do prefeito, e o legislativo representado pela Câmara dos Vereadores. Eu não vou ter judiciário, não vou ter Ministério Público, não vou ter Tribunal de Contas. Agora lembre-se, estou simultânea, Eduardo? Lembre-se, existe 2 municípios no Brasil que tem Tribunal de Contas do município no singular, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Então, não confunda Tribunal de Contas dos municípios no plural, que é órgão estadual de fiscalização, que só tem na Bahia, no Pará, em Goiás e no Ceará, com o Tribunal de Contas do município, que só tem 2, que é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Só esses 2. E aí eu não tenho mais, tá certo? Porque aí nós tivemos aí a Constituição Federal chegando e mudando essa linha de raciocínio. Então, o que é que acontece aqui? Quando você estuda administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico, você está estudando essas entidades políticas, que aí seria União, Estado, Distrito Federal e Município, essas entidades administrativas, que seriam autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública, e você está estudando os compartimentos que existem dentro do corpo dessas entidades, que aí seriam os órgãos. E isso é estudar administração pública em sentido subjetivo, formal, orgânico. Para alguns, mais do que isso, nós temos essa criatura linda, maravilhosa, que você tá doido para ser um deles, né? Que seria, ó, o agente público. Ai, professora, meu sonho de consumo é ser esse bonequinho. Graças a Deus que seu sonho de consumo é uma coisa boa, né? O agente público, tá certo? Então, aí a gente tem o estudo da administração pública em sentido subjetivo. E aí, obviamente, sentido objetivo aqui seria serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção na propriedade, intervenção no domínio econômico. Até aqui tá tudo tranquilo? Tá tudo dominado? Eu posso continuar aqui nossa peleja? Então, vamos lá. Professora, pelo amor de Deus, me desorientei agora. O que é isso? E esses bonecos do Shrek, eu já tô totalmente desnorteada. Uma hora dessa, morrendo de fome. E a senhora fica botando isso aí. Pois deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Essa professora é má, viu, Eduardo? Pense numa pessoazinha má. Ó, meu povo, quando a gente estuda, vale, tem um comprimido. Vem aqui, meu povo. Que comprimido é esse, hein? Não é meu. Quando a gente estuda a administração pública em sentido subjetivo, a gente estuda as estruturas dos órgãos, a estrutura das entidades e, para muitos, do agente público. O que acontece aqui é que quando a gente faz esse estudo, a gente está analisando divisão de trabalho, a gente está analisando distribuição de competência. E a partir dessa análise de distribuição de competência, de divisão de trabalho, surgem alguns fenômenos.
nós temos, na realidade, 4 fenômenos a ser estudados. Só que 2 fenômenos desses vocês vão estudar com o professor de constitucional, que é o fenômeno da centralização e o fenômeno da concentração. Aí você não estuda no administrativo. Mas 2 fenômenos vocês estudam no administrativo, que é o fenômeno da desconcentração e o fenômeno da descentralização. Então, quando você monta essa estrutura aqui todinha, você está estudando, na realidade, o que nós chamamos de organização administrativa, que é o nome do nosso módulo. E aí você vai ter que estudar 2 fenômenos. Então, aqui a gente volta já para cá, vai analisar isso aqui de uma forma mais tranquila. Me tira da tela, Eduardo. Tirou? Ó, você vai estudar aqui o que a gente chama de organização administrativa. Organização administrativa. Nessa organização administrativa, você vai analisar comigo 2 fenômenos. Eita, que ficou muito linheiro. Misericórdia divina. O fenômeno da desconcentração e o fenômeno da descentralização. Sim, professor, e para que essas letras desse tamanho, você vai saber já já. Aqui eu vou lhe dar o primeiro bizu, tá certo? Então, quando você estudar desconcentração, é porque aqui você vai criar órgãos. Então, toda vida que você pensar em desconcentração, você pensa na criação de órgãos. E quando você pensar na descentralização da organização administrativa, cuidado com essa palavra descentralização, a gente vai ver com um monte de significado. Mas da organização administrativa é porque você vai criar entidades. E as entidades administrativas. Tá certo? Então, ó, eu tenho aqui desconcentrar, criar órgãos, eu tenho descentralizar, criar entidades. Aí, ó, vou fazer aqui para você entender a nossa linha de raciocínio. Eu vou botar bem aqui a União, que você já sabe que é uma entidade política. E aí a gente vai analisar a função de administrar aqui da União, tá certo? O executivo, mais precisamente. Eu vou botar essa cabecinha aqui para ser o primeiro compartimento do corpo dela. Eu vou chamar essa cabeça de Presidência da República. Aí você chama isso de órgão. Presidência da República é um órgão. É um compartimento dentro do corpo da União. Essa Presidência da República é quem representa o Executivo na função de administrar. E aí, essa presidência está autorizada, obviamente, a criar compartimentos dentro do corpo da União para lhe auxiliar. Aí ela vai criar esse braço e ela vai chamar esse braço de Ministério da Fazenda. E ela vai distribuir competência para esse braço. Aí ela vai criar esse outro braço e ela vai chamar de Ministério da Educação. E ela vai distribuir competência para esse braço. Ela vai criar essa perna aqui e vai chamar de Ministério da Saúde. E vai distribuir competência para essa perna. E ela vai criar essa outra perninha aqui e vai chamar de Ministério da Justiça. E vai distribuir competência para essa perna aqui. Aí volte aqui para mim. Pronto? Então, o que é que acontece? Quando você está analisando o fenômeno da desconcentração, está havendo aqui a criação de órgãos. E o que são órgãos? São membros dentro do corpo de uma entidade, que é a pessoa jurídica. Então, esses órgãos são unidades, são compartimentos internos dentro do corpo dessas entidades. E aí, eles são criados por lei em sentido formal, artigo 88 da Constituição Federal. E esses órgãos são criados dentro do corpo da entidade. E aí é distribuído competência para esses órgãos. O que é que você precisa entender aqui de cara? Esses órgãos não são pessoas jurídicas. Eles não são sujeitos de direitos e de obrigações. São membros do meu corpo. Na realidade, quem vai aparecer aqui, ó, é a União. Dentro da União eu tenho esses compartimentos, são chamados de órgãos. Então,
a Presidência da República, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, porque aqui eu só optei no Executivo, dentro do Executivo, mas obviamente que isso aqui é um emaranhado, né? Os tribunais, o TCU, o Ministério Público da União, eles são órgãos, compartimentos dentro do corpo da União. E aí eu tenho um outro fenômeno, que é o fenômeno da descentralização. Quando eu penso em fenômeno da descentralização, na realidade eu crio entidades. Aí você vai pensar nisso aqui, ó. Eu tenho uma pessoa aqui, que ou vai ser a União, ou os estados, ou o Distrito Federal, ou os municípios. E essa pessoa está precisando de suporte na função de administrar. Já criou compartimento dentro do seu corpo para distribuir competências, mas mesmo assim está precisando de suporte. Então, ela pode dar vida a uma nova pessoa. E essa nova pessoa vai ter personalidade jurídica. Vai ser um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações. Aí, essa pessoa ou é uma autarquia, ou é uma fundação pública, ou é uma sociedade de economia mista, ou é uma empresa pública. Aí o que eu fiz aqui foi descentralizar, eu criei entidades. E essas entidades, essa pessoa aqui, ó, tem personalidade jurídica. Ou seja, é um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações. Professor, eu estava entendendo quase tudo nessa história de personalidade jurídica, estou totalmente desorientado do juiz. Calma, muita calma nessa hora, tá bom? Vá lanchar. Vá desopilar um pouquinho, dê uma andadinha aí na sua casa, 5 minutos, depois você volte, que aí eu vou lhe explicar isso aqui, tá bom? Tenha fé em Deus. Um abraço pra você.